Hoje eu quero bater um papo com você sobre o termo de exclusão do Simples Nacional que as empresas estão recebendo. Eu vou te explicar o que é que significa esse termo, o porquê as empresas recebem, como faz para regularizar e te mostrar como verificar esse termo, quais os débitos que tem nele. Então vamos lá. Esse termo de exclusão do Simples Nacional é uma notificação que a Receita Federal ou a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional aplica na empresa por conta de débitos. Então, empresas que têm débito e demoraram de regularizar estão recebendo esse termo de exclusão do Simples Nacional, que existe um prazo para a regularização. Então, eu vou te ensinar aqui na tela do meu computador como é que você faz para verificar os débitos que estão constando nesse termo de exclusão. Primeiro ponto, eu quero te mostrar aqui que no portal do Simples Nacional, aqui no domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional, que é o DTE, se você acessar aqui, vai ter, tá vendo? O termo de exclusão do Simples Nacional, que ele foi enviado dia 4/10 de 2023 e tem a data da ciência, que é dia 20/10 de 2023. Só que nesse termo aqui, pelo DTE, você não consegue verificar quais são os débitos. Você tem que fazer como entrar no ECAC da empresa. Então, vamos fazer isso aqui agora. Então, aqui nós vamos acessar o ECAC da empresa. Vamos vir aqui em acesse sua caixa postal e vai ter aqui, ó, o termo de exclusão do Simples Nacional, número e a mesma coisa, enviada dia 4/10 de 2023. Nós vamos clicar nesse termo de exclusão e vamos aqui verificar, né? Aqui tem acesso ao termo, onde esse termo ele explica o que pode acontecer caso a empresa não regularize e qual o prazo. Se a empresa não regularizar, já está falando, né, que ela vai ser excluída do Simples Nacional, com efeito a partir de 1º de janeiro de 2024. Nesse caso, eu estou gravando o vídeo em 2023. Então, o efeito da exclusão do Simples Nacional, nesse caso, nessa situação, é sempre a partir do dia 1º do ano seguinte, 1º de janeiro do ano seguinte, nessa situação. Tá certo? Pega essa observação. E aqui o relatório de pendências vai mostrar os débitos que estão nesse termo. Observe novamente aqui que tem a data que foi enviado o termo e a data da primeira leitura. Nesse termo de acesso aqui, eu não estou conseguindo abrir, mas se você clicar nele, vai estar lá que o prazo para regularização é 30 dias após a data da ciência. Qual é essa data de ciência? 30 dias após a data da leitura. Tá certo? Então, se leu dia 20 de outubro de 2023, você vai contar 30 dias corridos após essa data da primeira leitura. Porém, não pode ultrapassar 45 dias. Então, a empresa quer dar uma desperta, vamos se dizer assim, e falou, eu não vou ler porque eu tenho 30 dias após a data da leitura, eu vou deixar para ler depois. Não, você tem 45 dias para efetuar a leitura, para daí contar 30 dias após a leitura. Se dentro desses 45 dias a empresa não lê esse termo de exclusão, vai contar 30 dias após o envio. Tá certo? Então, muito cuidado nesse detalhe. Então, leu, vem aqui, clica no relatório de pendências e mostra aqui qual é a pendência que essa empresa tem no termo de exclusão. Então, observe que são 2 Simples Nacional e 2 INSS, que nesse caso aqui é sobre o prolabore do empresário. Tá bom? Então, alguns débitos eles podem ser regularizados através de parcelamento e outros não. Por que outros não? Porque parcelamento tem regra. Então, por exemplo, o Simples Nacional, o parcelamento dele, a parcela mínima é R$ 300. Então, aqui já dá para parcelar. O INSS, parcela mínima aqui é R$ 500, então aqui já não dá para parcelar. Então, tem que prestar atenção nessa regra do parcelamento. Se regularizou através do parcelamento, pagou a primeira parcela,
que o parcelamento ele só fica ativo após o pagamento da primeira parcela, aí sim a empresa está regularizada. Você vai mantendo o pagamento em dias, porque se atrasar 3 parcelas, sendo consecutivas ou não, esse parcelamento é cancelado e o débito ele retorna. E aqui eu quero trazer uma observação muito interessante para você. Então, observe que o Simples Nacional, fevereiro e março, e o INSS, fevereiro e março também. Só que o débito dessa empresa de INSS, ela tem mais débitos, ó, abril, maio, junho, julho. Só que esse débito, ele não caiu no termo de exclusão. Tá vendo? Fevereiro, março. Vamos voltar aqui, ó. INSS, fevereiro, março. E o INSS aqui tem mais. Estrategicamente, o que pode ser feito aqui a curto prazo? A empresa pagar logo, né? Porque em caráter de urgência essa questão do termo de exclusão, o débito que está no termo da exclusão, que é fevereiro e março. Isso impede que você receba outro termo de exclusão sobre os outros débitos? Não. Então você pode sim quitar esse e depois receber o termo de exclusão dos próximos. Mas muitas empresas ficam ali descapitalizadas estrategicamente. A gente orienta isso ao nosso cliente. Ó, tá sem verba, mas tem que regularizar isso aqui dentro do prazo dos 30 dias. Tá certo? Outra dúvida que muitas pessoas têm. Mas, Henrique, quando chega janeiro, a gente não pode regularizar e solicitar o retorno, porque a empresa foi excluída 1º de janeiro. E na legislação também traz que a empresa ela pode retornar ao Simples até o último de janeiro. Vamos supor que seja dia 31 de janeiro de 2024. Eu já fiz isso e deu certo. Mas não é bom dar sorte para o azar, tá certo? Então é bom orientar o cliente a regularizar tudo certinho. Eu tenho 12 anos no ramo da contabilidade, faço isso com alguns clientes que realmente não têm condições, explico o risco que eles estão correndo, a gente deixa o cliente ciente e dá certo, tá bom? Mas muito cuidado nessa situação. Então, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Tem a questão do parcelamento. Outro ponto importante do parcelamento é o momento de fazer o parcelamento. Porque, por exemplo, o parcelamento do Simples Nacional, você solicita o primeiro, a primeira parcela ali é R$300, dependendo do valor, né? Vamos supor que seja isso aí. No segundo parcelamento é 10% do valor consolidado. No terceiro parcelamento, 20% do valor consolidado. Então, às vezes, cai só uma parte do débito do Simples, vamos supor, nesse termo de exclusão, o cliente parcela. Depois cai a segunda parte. Aí o cliente tem que cancelar o parcelamento anterior para fazer o novo, porque não pode ter 2 parcelamentos ativos. Quando acontece isso, vem 10% de parcelamento da primeira parcela, perdão, e a primeira parcela fica em um valor que o cliente não consegue arcar. Então tem que ter muito cuidado também nesse primeiro parcelamento, tem que deixar o cliente ciente de todas essas situações, tá certo? Então, minha orientação é que você regularize isso aí até o prazo para não correr risco de não conseguir voltar ao Simples no ano que vem, que o imposto é muito mais alto do que a empresa no Simples Nacional, nesse caso aqui. Em alguns casos, vale a pena não ser Simples, mas na maioria, empresas menores, é melhor ser Simples Nacional. Tá certo? Então era isso que eu queria trazer para vocês aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Deixa aí nos comentários se tiver alguma dúvida referente a esse assunto ou outro, ou chama a gente aí no link do WhatsApp que eu vou deixar na descrição. Forte abraço e até a próxima.